Então, gente, existem requisitos, né? Essa lei, né, 11.907, ela estabelece ali os requisitos indispensáveis para que o servidor público possa, né, estar apto a fazer esse adicional, né, ter acesso a esse adicional de plantão hospitalar. Então, um dos requisitos que estão intimamente relacionados ao ponto, ou seja, a regularidade do ponto, diz o seguinte, ó, que o servidor público, para fazer a PH, ele tem que ter a carga horária mensal de trabalho do cargo efetivo cumprida integralmente. Então, gente, ó, para que ele possa fazer o adicional de APH, ele precisa ter a carga horária, né, do cargo dele cumprida integralmente. Então, o que isso quer dizer? Aqui nós temos duas premissas básicas. A primeira, que o ponto precisa estar justo, ou seja, o ponto precisa estar correto, né, do cargo, ou seja, os plantões dele, do servidor, que não se relacionam especificamente a APH, ao adicional de APH. Né? Então, gente, ó, se porventura, né, ele não estiver em dia com o cargo, ou seja, com os plantões do cargo, ele não pode fazer a PH. Então aqui, implicitamente, nós temos o quê? O servidor público não pode ter falta. Porque a essência do adicional de plantão hospitalar é justamente suprir essa necessidade em razão de faltas, em razão de licença médica, né, em razão de férias. Nós temos diversas possibilidades de licença, né, e não só aquela em que o servidor, né, utiliza para o restabelecimento da sua própria saúde. Então, isso precisa ser ajustado, né, e isso vem por intermédio desse adicional de plantão hospitalar. Né? Então aqui, gente, ó, de novo. Para que a pessoa possa ter acesso ao APH, ao adicional de APH, ele precisa cumprir integralmente, né, os plantões dele. Né? Então, se o servidor público tem problema com o ponto, né, se o servidor público não consegue justificar, se o servidor público falta o seu plantão, ele não pode fazer a PH. Porque a essência da PH, como eu disse anteriormente, ela visa suprir uma lacuna. Uma lacuna em razão da ausência do servidor àquele plantão. Então, se o servidor público não cumpre a sua própria carga horária, né, ele não pode fazer a PH. Então a situação é mais séria ainda. Porque a falta não é especificamente a falta da APH. É qualquer falta, inclusive a dele, ou seja, da carga horária do cargo. Conseguem compreender? Isso vai dizer, ah, Teodoro, mas isso é injusto. Sim, mas é o que a lei determina. Ter a carga horária mensal de trabalho do cargo efetivo cumprida integralmente. Compreendem?